Graça e paz, igreja. Vamos iniciar mais uma tarde de domingo com aprendizado. Então, aqueles que ainda estão aí pelo corredor, vamos entrar. Vamos começar a nos conectar para juntos aprendermos um pouco mais a presença do nosso Deus. Nós vamos ficar aí uma horinha depois sentados, vamos ficar em pé agora e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar
Pode sentar. A paz, amados. Prazer estar com vocês, podendo compartilhar as Escrituras, estudar a Bíblia. Aleluia! Quero convidar você a estudar comigo, paz, amados, uma das cartas que o apóstolo João escreve. Nós vamos ler uma carta bem curta hoje, que é a segunda carta que ele escreve. Vamos fazer um teste aqui, Fabinho, deixa eu ver. Foi. A segunda carta que o apóstolo João escreve. É uma carta bem curta, interessante, que traz muito crescimento para nós. Quero convidá-lo a abrir. Quero agradecer o pessoal de marketing ali, de mídia, que nos possibilita projetar aqui. Então, dá para acompanhar nessa linguagem aqui, tá bom? São várias traduções aqui, fica legal. Mas, vamos estudar juntos. Vamos ver o que Deus tem para nós. Todo mundo abriu aí? Quer acompanhar aí? Escreve. Se tem liberdade, você que está aqui presente, se levantar, falar. Se o Espírito Santo te mostrar outro texto, um outro contexto, você pode falar, tá bom? Ok. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, é uma carta, está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. O apóstolo João, ele escreve, o Evangelho de João, escreve 3 cartas para as igrejas, e escreve também o livro de Apocalipse. E nós vamos estudar essa carta. Então, a segunda carta que ele escreve, uma carta bem curta e interessante. Então, o João escreve, ele escreve a igreja eleita. Nós vamos estudar sobre isso, o que é essa igreja eleita, o que ele quer dizer. E ele escreve essa carta no finalzinho do século. Como assim no finalzinho do século, né? Nós sabemos que Jesus, ele nasce, vive aqui em carne, 33 anos, correto? Ele morre, é crucificado. E lá depois de 300 anos, 400 anos, o homem decide fazer o calendário segundo o nascimento dele. É muito interessante essa história. Ele volta, então, o homem no calendário e tem um marco 0. Então, hoje nós estamos no ano 2024 do nascimento de Jesus Cristo. Há um erro no período aí de 4 a 6 anos do calendário. Só para você ter uma ideia. Então, nós não sabemos se realmente é 2024, com base no nascimento. Teve um erro histórico aí, que é reconhecido nos livros históricos escolares também, viu, pessoal? Então, dá uma estudada aí, mas lá no finalzinho do século, lá entre 95 e 100, João escreve essa carta. Ele escreve 3 cartas, na verdade, e o Evangelho. O Evangelho de João, seria interessante você saber, que foi o último evangelho a ser escrito. E ele escreve o Evangelho de João nessa pegada aqui. Que pegada? Vamos ver. O objetivo principal dessa carta era fazer um contraste entre o amor verdadeiro de Cristo, que foi aprendido lá, e as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas lá. Então é interessante você entender isso. O apóstolo Paulo, ele foi pastor de uma igreja. O Timóteo foi pastor de uma igreja. O João também foi pastor de igreja lá. Ele dirigia igrejas. Mas é o seguinte, na hora que esses caras saíam, que esses líderes saíam, o que acontecia? Muitas pessoas que não tinham uma conversão verdadeira, líderes, eles começavam a ensinar coisas que não eram bíblicas. Então, o João, ele escreve o evangelho dele, e escreve algumas cartas para combater isto. E ele vai falar com a igreja eleita. Então, ele começa assim, a carta. Ele fala assim, o presbítero, vamos estudar isso, tá? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade.
E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a... Então, o João, ele se considera ali, a Bíblia está dizendo que, assim, que ele, o presbítero, quer dizer, um homem experiente que está ali, o líder da igreja, o pastor da igreja. Na verdade, ele não quis dizer eu, João. Ele fala, ó, o presbítero, ele é conhecido como ali o presbítero, fala, eu. Então, ele não quis falar eu, João, como ele fala em Apocalipse. Ele quis falar assim, ó, o presbítero da igreja, a senhora eleita. E é muito interessante aí você, né, acompanhar as escrituras aqui desde o início da carta. Aí quando for surgindo as dúvidas, quando for surgindo as dúvidas, viu, dona Paula? A senhora pode aí se expressar à vontade. Então, na verdade é o seguinte, então esse presbítero significa isso, tá? O próprio João está dizendo isso. Ó, só para você, tá? É como se fosse, não fala que é um código entre eles, né? Mas a igreja está sabendo que é o João que está escrevendo. Bom, e aí ele fala assim, senhora eleita. Ele está escrevendo essa carta para a igreja eleita. É muito interessante, né? Que a igreja de Jesus Cristo é considerada a noiva de Cristo. Não é verdade? E aí alguns estudiosos vão dizer o seguinte, lá como o pecado entrou por uma mulher, olha que interessante, né? A Eva também. E aí ele considera aí a igreja como a noiva de Cristo, como a senhora eleita. E isso dá discussão. Então, a segunda carta de João, tá? Vocês estão acompanhando aí. E aí, logo de cara, ele fala assim, olha, a igreja eleita e aos seus filhos. Então, é interessante, e nós vamos ter a oportunidade de estudar isso depois, esses historiadores, para você dizer o seguinte, a igreja está predestinada à salvação. E aí tem que estudar isso depois. Mas eu vou seguir o raciocínio do João aqui, para vocês entenderem. É meio que autoexplicativo isso. Mas, vocês vão ver que nem todos estão no mesmo amor, na mesma pegada. E você acha que é só hoje? Isso aqui era lá, estou falando de lá, hein? Então vamos viajar 2000 anos no tempo para estudar aí uma carta que o apóstolo João, que era líder da igreja, ele escreve para a sua igreja lá. Ó, eu estou escrevendo para a igreja eleita. Como que é a eleição aqui na igreja? Diz aí. Não tem aí no final do ano, vai ter eleição esse ano, não vai? Vai ter eleição. Nós temos aqui alguns ministérios, alguns cargos, onde a igreja, né, vai indicar aquelas pessoas que ela acha que tem aquela capacidade, que o Espírito Santo vai mostrar, para ocupar a liderança de tais cargos. Aí você é consultado, olha, você quer continuar ali no apoio? Você fala, pô, Deus me abençoou esse ano, Deus tem me abençoado, então as pessoas estão me vendo que eu sirvo para trabalhar naquele departamento. Sim. Ou você fala, não. Se sim, sim, aí você vai lá, outras pessoas podem falar sim, e aí no final a igreja tem a eleição, tem a votação. Vou pensar assim, e você é eleito para desempenhar aquela função durante 2 anos. Então você foi eleito. Olha que lindo. Na eternidade, Deus elegeu um grupo de pessoas que teriam a imagem do filho dele, que entenderiam o amor do filho dele demonstrado na cruz. E esse pessoal é considerado, esses filhos, eles formam em si a igreja eleita. Mas esse amor, ele só é reconhecido literalmente por Deus, que sonda os corações, que conhece os corações. Não adianta você ficar olhando para frente, para lado, pular para cá, esse não é. Você não tem essa capacidade. Porém, o Espírito Santo vai te dar orientações. Se você pegar o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo está escrevendo lá para a igreja, né, de Galácia, o que acontece para os Gálatas? Ele fala o seguinte, olha, o fruto do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo
quando está em consonância com você, quando você entende o amor de Cristo na sua vida, automaticamente, depois que você brigou com você mesmo, porque a luta é não é contra a carne, né? É sim contra o espírito, as potestades, não é contra o seu irmão. Ele faz, ele não faz, não é isso. É contra uma hoste espiritual. E o Espírito Santo fala o seguinte: olha, quando você estiver conectado comigo, eu vou produzir, é o fruto do Espírito Santo, não é nem seu. A gente não entende muito isso. Você, sem o Espírito Santo de Deus, você está na roça. Já era, pode se candidatar. Mas, se alguém achar aí, por favor, Gálatas capítulo 5, lá do versículo 22. Mas o fruto do Espírito acha aí, amor, paz, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Fugiu, né? Fugiu, né? Mas olha só. Mas a obra da carne é? Vai ler. Inveja, bebedice, glutonaria, divisão, facção. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se andai em espírito, se vivei no espírito, andai também no espírito. Então, o João, o apóstolo João, ele está escrevendo para a igreja eleita, para aqueles que entendem isso. A dificuldade que nós, seres humanos, temos, né? Nós temos a dificuldade de entender isso. Porque a gente tem muito medo de andar pela fé. A gente quer fazer algumas coisas. Achou aí? Quer ler? Quer falar alto aí, não? Dá o microfone aí, para que tem um assistente aí hoje, não? Sabe por quê? Porque assim, ó, eu estou lendo aqui, esse texto não está aí. Quando não estiver aí, eu peço para você ler aí, beleza? Qual que você quer, Fabinho? Isso aqui? Pode ser esse? Isso aqui, ó, só tricolor aqui, ó. Fala aí, Fabinho. Aí, então, alguém quer ler para mim, por favor, Gálatas? Quer ler aqui, ó? Lê aqui, Fabinho. Espera que ele vai ligar lá. Então, você que está em casa aí, abre aí em Gálatas capítulo 5, para você acompanhar o que o Paulo está falando da igreja eleita. Da igreja que entende que sem Jesus você não faz nada. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 22, e aí? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vai, vamos embora. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Obrigado, amado. Então, olha só. Então é o seguinte. Quando você entender que nós precisamos nos apropriar, e já ele vai dar algo aí que pior ainda para a gente. Ele fala o seguinte: olha, a igreja eleita tenta entender essas coisas aí. Que o Espírito Santo vai produzir em você isto: paz, mansidão, temperança, domínio próprio. Fantástico, né? Vamos embora. Eu estou longe disso. Calma que esse deserto aí vai passar. Aí é o seguinte, e ele fala assim: olha, não é só eu não, viu? Ele está falando assim: não sou eu não que estou escrevendo isso aí. Ele fala assim: ó, todos os que conhecem você tem que conhecer a verdade. Você fica aí namorando com a filhinha do diabo? Filho. Eu não. Fica aí mentindo. A paternidade da mentira é dele, viu? O diabo só tem essa paternidade. Ele é o pai da mentira. E o pai da verdade? Entendeu? Você precisa conhecer a verdade. E os que conhecem, todos os que conhecem a verdade. Então, a primeira coisa, nós, como igreja eleita, nós precisamos fazer o quê? Conhecer a verdade. E nós sabemos quem é a verdade, não é verdade? Ó, que redundância, né?
Ok, vamos continuar, vamos embora. E ele fala assim, todos conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para... Você sabia que o Espírito Santo de Deus vai estar com você para sempre? Como é que a gente esquece disso, né? E nós vamos aprender muito, cara. É que é o seguinte, Deus, Ele nos conhece. Mais que tudo, antes de você nascer. Aí o que acontece? Ele permite coisas na sua vida, depois que você aceita o sacrifício de Jesus por você. E aí, ele fala o seguinte, olha, entenda o sacrifício. Aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aceita Ele como seu Senhor e automaticamente Ele será seu Salvador. E quando você faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele entra em você. Ele habita em você. E Ele está aí, em você, querendo te instruir, querendo te alimentar, querendo viver em você. Só que nós não entendemos que é o seguinte, eu me converti, e agora? Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que namorar? Não. Tem. Aí, daqui a 20 anos, brincadeira. Então é o seguinte, a gente continua no mundo, a gente continua aqui. Adolescente, criança, vai passar pelo mesmo processo. Vai passar. Só que você vai ter um diferencial competitivo. Olha, o Espírito Santo vai estar dentro de você, te conduzindo naqueles momentos difíceis. Você quer chutar o balde, ele não chuta. Segura. E ele permanece em nós. Só que esse grau de permanência, assim, ele vai ficar. Só que você pode entristecer o Espírito. Então, antes de dormir, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, por estar comigo, me orientando. Bora. Acordou. Obrigado, Senhor, por esse dia. Espírito Santo, vamos comigo. E as coisas vão acontecendo. E aí, se você não deixar o Espírito Santo que está em você te instruir, falar o seu coração, se você for agir, ninguém vai perceber o fruto do Espírito em você. Você não vai deixar o Espírito Santo agir. Aí o João está falando isso, olha, por causa da verdade que permanece em você, em nós, e estará com você para sempre. É isso que ele está falando. Permaneçam, aqueles que me amam, praticam a minha verdade, faz o que eu peço. E ele fala o seguinte, então é o seguinte, o Espírito Santo está em você, hein? Igreja eleita. Eu nunca li isso. Evangelho de João capítulo 14. O João ele vai explicar lá. O João está nessa pegada de explicar algumas coisas, que eu vou explicar já. Então, olha só. Aí o João, lá no Evangelho 14, ele vai falar no versículo 17, lá, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quando ele está falando mundo, ele está falando do sistema, do pensamento que governa através das pessoas, não o mundo como território. Nós vamos discutir isso depois. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. E estará. Quero dizer o seguinte para você. O fato de você não ler significa que você não conhece a verdade. Porque tem muito essa, né? Eu já peguei a dica dos alunos na escola, viu? Está explicando a matéria? Aí o cara não entendeu. Ao invés de levantar a mão, professor, não entendi muito bem isso aí não. O que ele faz? Ele não entendeu muito bem. E também não quer entender, por N motivos, você quer quem ele quer atingir.
não quer mudar de vida, não quer mudar de atitude. Você acredita que tem aluno que não quer receber uma ocorrência assim, ó, pais, parabéns, o seu filho tem participado ativamente das aulas, tem perguntado, tem feito as lições de casa, a nota é só um detalhe. Esse cara não quer receber isso. Você acredita, Lucas? Que esse cara na escola não quer receber ocorrência assim? Você acredita que tem irmão que achando que eu não quero entender esse versículo aqui, eu não quero entender isso porque eu estou fazendo coisa errada e não é possível que o Espírito Santo está lá. Se você faz parte da igreja eleita, é para você que o João está lembrando essas coisas, hein? Olha, o Espírito Santo está em você. Então ele volta para lá, vamos voltar para lá. Aí ele fala assim, então ele falou o presbítero, a igreja eleita, olha, para aqueles que estão lá vivendo na verdade, inclusive a verdade permanece em vocês para sempre, hein? Ele fala assim, ó, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão, de novo, conosco em verdade e em... Jesus guiará os seus passos. Ele está dizendo isso. Se você faz parte da igreja eleita, que Deus elegeu para ser exemplo na terra, para que todas as outras nações, religiões, olhem para você e falem, meu, que Deus você está seguindo, hein? Quero conhecer. Não é esses cortinhos de cabelo que os moleques cortam na escola. Ei, onde é o seu cabeleireiro? Me dá um endereço. Eu vou correr e vou processar esse cara que fez isso, porque ele pagou ainda. Aí, na religião, não. Ei, que igreja você está seguindo? Que Deus você está servindo? Eu quero ir lá, quero conhecer. Meu, você é diferente, cara. Por quê? Porque você que identifica, que sabe que o Espírito Santo está em você, trabalhando em você, está moldando você, e é individual, mesmo você andando coletivamente, é individual. Jesus está tentando guiar os seus passos. E Ele quer muito que a sua vida dê certo. Porque você é problema dele. E ele fala assim, então, olha, lembra, tá? Só para lembrar, Jesus está com você, guiando os seus passos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Ele quer dizer isso para você. Bom, e aí ele continua. Por quê? Porque é o seguinte, antes de Roma dominar o mundo, lá uns 100 anos antes de Cristo, a Grécia dominava antes. Então teve lá, né? A gente conhece na Bíblia os assírios que dominam, a Babilônia que vem dominando, depois a Babilônia cai com o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vem a Grécia, os gregos romanos estão lá, né? Os gregos macedônios, eles dominam também, essa é a história. Aí depois, na Grécia, eles tinham muito cara inteligente. Pode ver que a gente estuda hoje lá, era o berço da inteligência. Está lá. Você estuda na escola hoje essas ideias. Bom, aí depois da Grécia, vem quem? Roma. Roma era mais poder militar. Então, só que a inteligência da Grécia já estava impregnada no mundo. Tinha os pensamentos lá. E os gregos, eles acreditavam que a matéria, que o corpo era mau. Que se o corpo é mau, então quando você morria, você se libertava do corpo. Olha que loucura. Por esse pensamento, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Por quê? Como é que pode um Deus, sabendo que o homem era ruim, se transformar em um homem para viver como um deles? Então, esse pensamento era lá. Ainda é para muitos. Jesus não era Deus. Jesus foi um profeta, usado por Deus.
eles não acreditavam que Jesus era Deus. E o João, ele teve que escrever o evangelho dele, e essas cartas, combatendo esse pensamento. Porque os grandes líderes, os grandes pensadores, que não conheceram a Jesus Cristo, que não se converteram ao cristianismo, debatiam isso. E estava lá também, lá no sacerdotes, lá no Sinédrio, tinha divisão também. Um acreditava em anjo, outro acreditava em anjo, estava lá. Um acreditava em ressurreição, outros não acreditavam em ressurreição. E esse pensamento, o João começa lá a debater na igreja, e fala assim, olha, ao encontrar alguns dos seus filhos, olha que lindo, hein? Ei, pais. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do... Ei, que alegria, hein? Não é orgulho, não é? Hein, mãe, não é orgulho? Ao encontrar alguns dos seus filhos, eu estou feliz, porque, olha, eles têm andado na verdade. Conforme o quê? Conforme o quê? O mandamento. Não conforme os pensadores, não conforme os filósofos, não conforme aqueles que ditaram o pensamento da humanidade por muito tempo e ainda são estudados. Então, você pode andar na verdade, entre aspas, mas desde que essa verdade seja absoluta, seja o quê? Os mandamentos do Pai. E é uma alegria da igreja, não é? A alegria de ver uma igreja andando na verdade, meu. Então, o apóstolo João, ele falou, meu, estou feliz, cara. Encontrei alguns de vocês, alguns filhos da igreja. Porque para muitas igrejas é aqui. Aqui é tudo irmão, certo? Não tem como. Apesar que você pode estar aqui e estar longe. Está só a carcaça aqui, né? O motor já está lá no desmanche. Mas ele fala assim, olha, é uma alegria ver que você anda, sabe, segundo a verdade, segundo o mandamento que recebemos. E agora, eu peço uma coisa para vocês. E agora eu lhe peço, senhora, igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos. Ele fala, olha, primeiro sinal aí, começa aqui dentro, beleza? Vamos amar uns aos outros, mas com amor em Cristo. Porque o amor de Cristo, em Cristo, nos une. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ó, ele nos arrastou lá de outra cidade, lá aqui. Por quê? Porque ele quer falar com você que nós precisamos nos amar com o amor de Cristo. E nós temos muito que aprender isso. Que dos 10 mandamentos, surgiu esse papo na escola essa semana, os professores. Ei, Ciro, quais são os 10 mandamentos aí? Você abre lá em Êxodo. Mas, Jesus resumiu em 2. Quais? Fala assim, sabe, professores. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você tem que se amar primeiro, conhecer o amor, a origem do amor, a fonte do amor, que vai te manter alimentado para amar o próximo. Mas é o amor de Cristo. Aí o Paulo vai tentar explicar em 1ª carta do Coríntios, capítulo 13. Mas eu vou ficar aqui. Então, assim, gente, olha, eu vou reforçar que vocês amem uns aos outros. O que ele quer dizer com isto? Eu falo o seguinte, e este é o amor. Eu não sei o que é amor. Esse é o amor. Que andemos em obediência aos seus mandamentos, como já tem ouvido desde o princípio. E o mandamento é este, que vocês andem em amor. Ixi, não é para amar um ao outro?
Aí o que ele vai dizer é o seguinte, que o amor de Cristo, ele vai conduzindo você a fazer as coisas com amor, a você olhar para as pessoas com mais amor, porque o Cristo está olhando através de você. E ao fazer isso, você não vai aceitar com que o outro não viva segundo o mandamento. Mas se você deixar o mandamento sair dentro de você, como assim, Cícero? Como assim, professor? O seguinte, essa semana eu fui fazer uma visita técnica na escola com os alunos, e aí nós entramos no ônibus, a primeira coisa no radinho, tchum, que música aqui? Ai, caramba, primeira música, Parada de Sucesso, das esquinas do funk music. Aí eu falei, opa, se vai colocar essa aí, vamos intercalar então. Vai ser uma dessa e um louvor. Professor, então não. Tá bom. Aí foi. Aí eles colocaram uma lá, eu colocava, põe aí. Eu colocava no radinho dele. É o combinado. Não, outra, louvor não. Então também funk também não. Põe uma romântica. Não, essa romântica aí não, cara. Isso aí é pornografia. Falei, ué, você tá vivendo isso? Então você não pode cantar. Mas enfim. Por quê? Se você bobear, aquele texto bíblico que você sabia de cor, vai embora. É abafado. Se você não se alimenta da verdade, da palavra, se você não mantém a sua mente sendo alimentada, o Espírito Santo não te ajuda a lembrar. E é fantástico isso. Essa semana, eu estou falando para você, aconteceu comigo. Porque eu sou cristão lá fora, aqui você sabe que eu sou. É lá fora que tem que saber. Que igreja você vai, professor? É lá, eles têm que perguntar isso para você lá. Ei, que igreja você está indo? Meu, se não estão perguntando isso para você, eu estou falando assim, então, presta atenção. Ele fala assim, olha, você precisa demonstrar o amor obedecendo o pai do amor, a essência do amor. E você tem que amar um ao outro obedecendo o mandamento do pai do amor. Porque você é meu irmão em Cristo. É diferente. Porque ele está falando o seguinte, que o amor de Cristo deve nos conduzir em tudo. Aí ele fala assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque se você não guardar os mandamentos, se você não entender o amor do Pai do amor, olha o que está acontecendo no meio de você. Ele está falando o seguinte, olha, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, é o anticristo. Então, é um pensamento dizendo o seguinte, que esses gregos não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Então, diante disso, eles ensinavam mais os outros filósofos. Não, vem cá, vamos estudar isso aqui. Não, Jesus não queria dizer bem isso, não. Ele queria dizer isso aqui. Não é bem por aqui, é por aqui. Então, você não conhece, você sabe aquelas, no semáforo, as laranjinhas? A gente é assim. Por quê? Você fala, não. Está escrito. Não. Está escrito. Não. Não está escrito, não. Não é assim, não. Não é isso que ele quer dizer. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus e de Cristo, o Espírito Santo, ele, que é o autor da Bíblia, que inspirou lá todos os autores, acompanhou, é ele que vai, vem cá, sabe o analfabeto? Quando você tem que pegar na mão a criancinha, A, B, C, ensinar as palavras, você pode não acreditar, mas o Espírito Santo faz isso comigo, com você. Senta aqui, meu filho. Está do seu lado ali, estudando, te ensinando, te instruindo. Fantástico. E quando é o seu tempinho, ele para, aí você descansa. Amanhã tem aula, hein? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todo dia você precisa se alimentar.
E se você estudasse todo dia a Bíblia, não dá para ler a Bíblia em um ano. Só se você pegar firme mesmo lá, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você está ali. Aí dá. Se você for nessa, 10 minutinhos por dia, final do dia, tudo bem. A não ser que você esteja o dia inteiro praticando a verdade. Mesmo assim, você tem que pôr combustível. Não tem que encher o tanque do carro? Tem que encher o tanque do carro. Mas eu sou flex. Não é flex não, cara. Só a verdade tem que encher o seu combustível espiritual. Não vai nessa não. Por quê? Se você não lê, não é você não, viu, pessoal? Isso aqui, 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. 2.000. Aí o João, ele tem que lembrar assim para vocês, olha, porque essas pessoas não acreditam. E aí, então, ele é obrigado a escrever o Evangelho. E aí ele fala assim, olha só, nesse pensamento que ele escreve o Evangelho, foi o último a ser escrito. Já estava lá, Marcos, Lucas, estava lá. E aí ele começa assim, olha, lá no Evangelho. Imagine mandando o Evangelho e as cartas, e para fechar, a saideira Apocalipse. E ele vai falar assim para vocês, olha, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí ele vai falar assim, que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E ele escreve isso com uma convicção. Porque ele era considerado aquele que Jesus amava. Jesus te ama, ele está lá abraçando Jesus, lado a lado, escutando ali. E ele está falando isso, cara, vocês querem acreditar em mim ou nesses caras aí? Aí ele fala, nele, em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E olha que lindo. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, não era ele, era João Batista. Este veio para testemunho que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. João Batista, vem cá, miserável, se arrepende aí. Pensa o que está fazendo. Por quê? Porque após mim vai vir um que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Eu só dou um banho aqui, me arrependi e sai. Bebe uma aguinha aí. Aí ele fala assim, ele não era luz, João Batista. Assim, é como se nós, guardadas as devidas proporções, estivéssemos fazendo o trabalho de João Batista. Aí ele fala assim, mas ele veio testificar da luz. Ali estava a luz, ele volta lá. Ali estava a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E aí ele fala assim, estava no mundo, olha, aparece a palavra mundo 3 vezes. Estava no mundo, um territorial, e o mundo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por eles, materiais. Olha, fala do planeta, das coisas. Só que ele fala das pessoas. E o mundo, o sistema que governa as pessoas, o pensamento, o egoísmo, o desejo, as pessoas não conheceram. Aí ele fala, veio para o que era seu, para os judeus. Mas os judeus não receberam. Então abriu a porta. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então é que o João vai tentar explicar para o Nicodemos, que era um dos principais sacerdotes, João capítulo 3, lá que ele fala, é necessário nascer de novo.
Ele fala isso, olha, tá, concluindo, tá? Para combater o pensamento dos caras. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória da do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele escreve esse evangelho, as cartas, para combater esse pensamento dos gregos lá. Ó, Jesus era Deus sim, acredita em mim. Bom, e é o seguinte, e ele fala assim, ó, então tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Olha, não é para negociar a salvação. A salvação já está paga. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Já não é. Não precisa fazer mais nada. A não ser aceitar a Cristo, amar a Cristo e andar segundo os mandamentos de Cristo. É isto. Não, então, quer dizer então que eu aceitei Cristo, estou salvo. Tá. Você anda segundo os mandamentos daquele que te salvou, que te ama. Responda isso antes de fazer essa pergunta para alguém que está aí. Se você anda em amor, se você sabe que Cristo deu a sua vida, se você entende o plano da salvação, se você entendeu que Cristo, ele veio aqui, ó, para destruir as obras do diabo, que ele venceu a morte, venceu o inimigo, que é possível andar na presença de Deus e ser feliz. Sim, vá para o céu. Está aí. Não negocie. Não negocia a essência, a Bíblia. Porque aqui, ó, todo aquele que não permanece, olha só. Porque todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. O que está escrito ali? O que está escrito na sua Bíblia? Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem. Então nós precisamos permanecer na verdade. Eu, você, nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos reunir, ler, estudar juntos. Vamos para frente. Vamos seguir os mandamentos aí. Vamos viver em Cristo. E se alguém chegar a vocês, olha que lindo, e trouxer, não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, nem cumprimentam. Olha, meu. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras. Meu, isso é forte isso, não é? Isso a gente não faz. Porque assim, não recebe na sua casa. A gente tem que estudar isso, né? Porque é o seguinte, é fantástico. Nós precisamos escolher aí o que nós vamos estudar. Se são os profetas maiores, profetas menores. A gente vai começar agora em maio, escola bíblica. Um assunto legal é isso aqui, ó. Nós podemos pegar livros pequenos, ó, dá para estudar um livro por dia. Essas cartas dá. Por exemplo, tem cartas que 2, 3 domingos dá para estudar também. Tem livros de outros profetas que é um mês, assim, mas dá. Então nós precisamos entender qual é a nossa necessidade espiritual hoje. Estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os profetas maiores, os menores. Vou fazer uma pesquisa, tá? Só que eu vou fazer pessoalmente, para você já colocar e responder. Para a gente começar daqui a 2, 3 semanas a estudar isso, tá bom? Para dar uma animada para você estudar. Mas eu quero estudar com o meu colega. Então ele vai escolher o assunto e vai para a sala. Você também escolhe, você quer esponjinha, escolhe e vai lá também. Ou não, quero escolher esse. Cada um tem a sua necessidade. Mas eu quero ficar do lado do meu parça. Então vai os dois parçar numa das salas, certo? Sem problemas. Por quê? Porque, pessoal, você precisa andar segundo a verdade. Eu preciso. Nós precisamos. E não tem jeito, tem que estudar. Aí ele fala assim, eu tenho muito para escrever a vocês, mas
não é o meu propósito fazê-lo em papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Ó, eu não vou dar o curso EAD, não. Tem que ser presencial. Vamos fazer uma EBD presencial. É isso que ele está falando. Eu quero ir aí. Eu quero ir. Por quê? Falar com você. Para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Então nós precisamos nos esforçar para nos encontrar presencialmente para estudar. É diferente. É diferente. Mesmo que estou num curso EAD recentemente aí, é ruim você não vê face a face esse cara ali. Então, tem 20 pessoas fazendo curso comigo lá, de educação financeira, mas eu não vejo se o cara está dando um gato. Aí você está ali perguntando, um ou outro pergunta, responde, tá, mas não é 100%. Até dá uma desanimada para o professor, sabia? Mais ou menos assim. Então, presencial é melhor. É que nesse momento aqui, está mais expositiva a aula, mas é legal a gente debater depois. Bom, enfim, o apóstolo João escreve essa carta para isso, para insistir, que nós, como igreja eleita, como filhos da igreja eleita, nós precisamos andar em amor, permanecer no amor e entender o amor. Que amor é esse, hein? E nós precisamos entender. E ele está escrito lá, hein? Lê na sua casa e depois, com calma, está escrito lá. Você precisa andar segundo os mandamentos daquele que te ama. E aí vai tudo para o céu junto. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós estamos aqui na tua presença. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, a andar na tua presença, a entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer de nossas vidas e nos capacite, em nome de Jesus, através da tua palavra, através, Senhor Deus, dos seus mistérios, Senhor Deus, que é a nossa vida, através das nossas situações. Nos ensine, Senhor Deus, a te honrar. Nos ensine, Senhor Deus, a caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês que estão presentes. Continue na presença de Deus. Amém.